Mas viveremos. A dor foi esquecida nos combates de rua, entre destroços. Toda a melancolia dissipou-se em sol, em sangue, em vozes de protesto. Já não cultivamos amargura, nem sabemos sofrer. Já dominamos essa matéria escura, já nos vemos em plena força de homens libertados. Pouco importa que dedos se desliguem e não se escrevam cartas, nem se façam sinais da praia ao rubro couraçado. Ele chegará, ele viaja ao mundo. E ganhará enfim todos os portos, avião sem bombas entre Natal e China, petróleo, flores, crianças estudando. Beijo de moça, trigo e sol nascendo. Ele caminhará nas avenidas, entrará nas casas, abolirá os mortos. Ele viaja sempre esse navio. Essa rosa, esse canto, essa palavra. Seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Apocalipse. É o fim, mas viveremos. Eu sou Kali, sou oraculista. Tô aqui na intenção de passar orientação, de auxiliar pessoas no desenvolvimento pessoal, espiritual e também nas relações. Hoje a gente tem um gato espaçoso aqui para abrir os nossos trabalhos, né, Banguela? Deixa eu ver se ele dá uma olhadinha aqui. Ai, que lindo. Vamos voltar. Acho que eu consegui deixar de um jeito que fique um pouco mais visível, apesar de ainda ter uma grande bunda de gato aqui do lado, né? Bom, gente, esse é o primeiro vídeo de uma jornada que eu não sei se tem começo, meio e fim exatamente. Pra ser bem sincera, o que me motivou a começar, ou melhor, recomeçar um canal no YouTube, voltar, na verdade, a gravar vídeos, a fazer tiragens coletivas, foi essa cartinha aqui do baralho dos arquétipos selvagens desconhecidos, a carta do Apocalipse, ou o Apocalipse. Essa carta, ela é uma carta de mudança, né? O nome Apocalipse tem a ver com revelação. Então, é a carta do desvelar os véus da ilusão, tirar a ilusão, tirar o inconsciente, né, e trazer para o consciente, no caso. Essa carta, ela não só inspirou o título do canal e da minha página no Instagram, mas também tem sido um grande norte para todas as mudanças que estão acontecendo dentro e fora de mim. Eu vou falar um pouco mais sobre esse processo, eu acho, nesse vídeo, mas eu quero falar para vocês também que eu resolvi usar os arquétipos, essas cartinhas redondinhas aqui, para nortearem também a forma como eu vou conduzir os vídeos. Olha só, ele saiu. Deixa eu aproximar aqui. Tadinho, acho que ele tava aqui tentando me ajudar porque eu tô muito nervosa. Então, eu vou utilizar os arquétipos aqui como forma de auxiliar a... como me localizar, na verdade, né? Porque eu acho que no outro canal, sim, eu tinha um outro canal, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, não chegou pelo Cartas de Kali, né? Eu sentia que eu tinha uma certa dificuldade em decidir os temas, definir uma rota, sabe? Era como se fossem coisas soltas. E aqui eu acho que também vão ter coisas soltas, né? Temas meio aleatórios, assim, do cotidiano. Mas eu tenho sentido muito, assim, que o meu trabalho, ele tá indo para um lugar um pouco mais profundo. Ou eu estou indo para um lugar um pouco mais profundo de mim mesma. E acabo querendo levar isso para as pessoas também. Então, todas as semanas a gente vai ter um arquétipo que vai trazer um símbolo, mas eu também vou trabalhar com temas, assim, vou tentar traduzir, vamos dizer assim, né? Não sei se vai ser tão possível, porque, por exemplo, o arquétipo dessa primeira semana é o oceano, que já é o intraduzível, né? O incompreensível. Então,
Eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Eu separei aqui em 3 pilhas. A primeira delas é com essa cartinha aqui do Can You Hear Me? A segunda, Sleeping Beauty's Dream. E a terceira, Morning Dew Girl. Espero que a pronúncia esteja correta. Então, essas 3 cartinhas aqui vão servir para que vocês decidam qual é a mensagem que vocês precisam receber nesse momento. Então, eu separei algumas cartas que têm correlação, assim, com os aspectos do oceano, né? Aqui a gente tem o mar, a concha, aqui a gente tá falando de sonho. E essa daqui, ela não tem um oceano, né? Mas ela tem umas gotinhas caindo aqui, que pra mim representam um pouco desse plano das emoções. E aí, vocês vão, se vocês quiserem ir direto para essas opções, a gente vai tirar daqui a pouco qual vai ser a nossa questão, né? A questão relacionada ao oceano. E eu vou seguir falando um pouco desse processo, eu acho. Ainda tô um pouco confusa aqui, mas daí se vocês quiserem pular essa etapa e irem direto para a parte da mensagem, vocês podem já escolher uma dessas opções e ir lá na descrição, porque vai estar a minutagem de cada uma, tá? Então, vamos aqui tirar. Vou escolher aqui qual vai ser o nosso tema. Essas cartas eu não necessariamente vou lê-las, vou considerá-las como algo definitivo para a mensagem, tá? Porque foi uma escolha mais pontual minha mesmo. Mas acho que, né, as imagens elas falam muito. Então vamos ver aqui o que temos para hoje. Eita, queria vir 2, hein? Quais mudanças estão acontecendo dentro de você? Então tá bom. Quais mudanças estão acontecendo dentro de você? Esse provavelmente vai ser o título desse vídeo. Você vai lá, se você quiser já ir direto para mensagem, vai lá na descrição e escolhe a sua, tá bom? Bom, então eu acho que essa pergunta ela já veio muito de encontro com o que eu tava falando, né, sobre o apocalipse ser essa coisa da mudança interna, da mudança externa, de vários acontecimentos te direcionando para uma coisa de você realmente pensar assim, é o fim, né? Então, é uma carta que ela até pode falar sobre um certo fatalismo, niilismo, falta de fé, né? Ela tem esse jogo, na verdade, né, entre a fé e a falta de fé, porque quando o apocalipse vem, seja de uma maneira metafórica ou literal, né? Caso, sei lá, algum dia realmente aconteça um fim do mundo. O que a gente pode ter como direcionamento, muitas vezes, é a nossa fé. É crer que algo pode nos conduzir a uma redenção. E como essa carta, ela tava vindo muito, assim, pra mim, né? Mexeu muito comigo num momento específico. Eu fui ler a orientação lá da autora, né? Que é a Kim Krantz. E ela fala pra você assistir o filme É o Fim. E esse filme, ele é muito bizarro, assim. Não sei se você que tá me ouvindo aí já assistiu, já conhece. Mas é um filme meio que eu achei meio bizarro, assim, né? E, enfim, acho que eu vou dar um pouco de spoiler, mas assim, de todas as coisas que eu podia imaginar que tivessem acontecendo ali no roteiro daquele filme, a última delas era o apocalipse bíblico, né? Então eu pensei em invasão alienígena, eu pensei em invasão, sei lá, zumbi, né, e tal, aquela coisa do pós-apocalíptico também, mas era sobre um apocalipse bíblico. E é um filme, assim, que ele brinca com essa coisa também, né, de como vai ser o pós, depois que você sobe aos céus, depois que você recebe essa redenção, e da coisa de você passar pelo processo de perdoar a si mesmo, de perdoar os outros, ou até mesmo de se sacrificar, de sacrificar o seu ego para conseguir ascender. E, assim, essa palavra para mim, ela sempre foi muito impactante, porque eu pessoalmente cresci num universo cristão, assim, né? O meu lar era cristão, a minha família quase toda até hoje é adventista do sétimo dia.
Então, o Apocalipse, para mim, ele realmente tinha esse significado de um dia o mundo vai acabar, vai haver essa destruição, as coisas vão virar destroços, a terra vai se abrir, vai engolir gente, né, e tal, vai ter todo aquele processo. Então, Jesus vai retornar e vai arrebatar. No caso da teologia que a igreja que eu frequentava segue, nem tinha muito essa coisa do arrebatamento como sendo algo que acontece primeiro, né? Na verdade, eu não tenho certeza se é assim que é em algumas igrejas, mas na visão do lugar de onde eu cresci, era desse jeito. Então, o mundo acabaria ali, né, nessa coisa do caos, da destruição, e logo em seguida haveria o retorno. E aí, aqueles que eram para subir para o céu vão para o céu com Deus, e os mortos, né, os ímpios, ficam na terra ali, meio que sofrendo ali, pagando as punições, né? Tinha até aquela coisa do juízo final, de passar uma tela mesmo, de repassar os seus pecados e coisas nesse sentido, assim. E hoje em dia eu não tenho mais essa crença, né? Mas eu acho que ter vindo essa carta assim também para esse momento me fez refletir muito sobre essa coisa de que na minha cabeça era como se o Apocalipse tivesse um roteiro, porque a ideia era essa, né? Programada ali de acordo com os ensinamentos bíblicos e de alguns outros nomes ali, né? Da coisa. E eu fiquei pensando nisso, né? De será que o Apocalipse ele tem roteiro, né? Como é que a gente lida com o Apocalipse quando não tem roteiro, aliás, né? E essa é uma questão que tem vindo forte pra mim em outros sentidos também, né? Porque eu acho que eu passei muitos anos, assim, debaixo dessa ideia bíblica, e hoje em dia é muito difícil de eu me localizar, eu me achar, sem ter um ensinamento, sem ter ali alguém que vai ditar como é que vai ser, como é que vai se conduzir. E eu até falei, brinquei, né, que no outro canal eu tinha essa sensação de estar meio perdida, de não saber direito como fazer. Então, os oráculos, eles são pra gente uma forma de orientação, né? Mas pra mim, assim, na minha experiência pessoal, eu percebo que também tem esse movimento de quebrar com essa necessidade de validação, sabe? O tempo todo. Não que seja errado, claro que não, longe de mim. Mas é isso, é um processo, né? Estamos aqui para tentar melhorar, evoluir e tal. E, bom, o oceano, ele vem falando aqui desse mundo muito profundo, né? Muito desconhecido até. Eu acho que acaba que uma carta se conecta com a outra de algum modo. E até, né, os olhinhos, assim, parece que eles brilham parecido, como se fosse o mesmo olho. Talvez tenha sido um olho bem parecido aqui que ela utilizou, né, pra fazer a colagem, ou... Na verdade, eu não sei se isso é colagem ou se ela pintou, mas, enfim, são bem parecidos. Então, é como se, né, uma coisa fosse produto da outra ali também, né? E essa relação do fluxo da vida, de morte, de renascimento e tal, estão atreladas, mas eu acho que principalmente pelo sentido de que aqui a gente tem um universo inconsciente e aqui a gente tem a revelação pro consciente. Então, eu acho que é isso que eu tenho para dizer por hora. Eu espero que vocês se sintam muito bem-vindos aqui, que a gente possa partilhar dessa mesa como um lugar de acolhimento, de compreensão, né? Eu sei que uma tiragem coletiva, ela não vai abarcar todas as necessidades de uma pessoa, né, na sua individualidade e tal, mas eu sinto muito também que esse é um jeito de alcançar, da gente se alcançar, sabe? Da gente se tocar num sentido meio cósmico, vamos dizer assim, né? Da gente se perceber também dentro do coletivo, falando de uma perspectiva espiritual, né? Como se considerando, na verdade, que todos somos um, né? Então, o que eu tô passando, muito provavelmente, quem tá me vendo, para quem vai chegar isso aqui, tende a tá passando também por movimentos parecidos, né? Então, quais mudanças estão acontecendo dentro de você?
É o que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá? Te vejo na sua leitura. Até já! Bom, se você escolheu o grupo 1, você veio com a cartinha aqui do Can You Hear Me? Eu acho essa carta magnífica, muito linda mesmo. Deixa eu ver se tá dando pra ver direito. Acho que dá, né? Deu uma tremidinha aqui. Mas é como se fosse uma mulher. Eu pensei em sereia, né? Mas na verdade ela tem uma concha aqui, né? Como se o corpo dela fosse meio de mulher, meio de concha. Então eu acho que você. Eu tô agora, né, especulando aqui. Começar já especulando, depois a gente vai juntando as coisas e vendo o que realmente faz sentido. Mas aqui você pode ter uma relação muito forte com o oceano, né? Como se você fosse uma parte dele, como se você fosse. Nossa, tá me vindo uma sensação assim de que a concha, né? Muita gente pega a concha na praia, né? Eu já peguei também e tal. E às vezes pode ser que você se sinta como se fosse uma concha que foi retirada do seu habitat, digamos assim. Eu confesso para vocês que eu não tenho ainda uma grande intimidade com esse deck aqui, então eu não sei o exato significado da carta, mas eu acho que a pergunta dela, né, o nome dela é bastante simbólico, assim, bem representativo, né, como se ela tivesse também com uma concha aqui na mão que dá para ser utilizada como comunicação. Essa comunicação pode ser entre mundos, não sei por que me veio isso, mas pode ser, né? Entre mundos, assim, o mundo material, o mundo espiritual, o mundo dos vivos, o mundo dos mortos. Enfim, tem algumas possibilidades aqui. Então, vamos tirar aqui com o tarô. Para vocês, o tarô de hoje é esse tarô aqui dos animaizinhos, que eu não lembro o nome, mas eu posso tentar deixar aí na descrição também, caso vocês tenham interesse de saber. E vamos ver quais são as mudanças que estão acontecendo dentro de você, grupo 1. Eremita, Rainha de Copas, 3 de Copas, 5 de Paus. Eu acho que você tá tendo um conflito entre a reclusão e a exposição às pessoas, né? Porque a gente abre aqui com o eremita, depois a gente tem um 3 de copas, então a carta que tá muito ligada com a solitude, às vezes até com a solidão, com um certo isolamento, enclausuramento. E daí o 3 de copas, que é a união, a celebração, a amizade, né? E acho que o conflito é bem a palavra que define aqui, porque veio o 5 de paus. Então, 5 de paus é uma carta que, enfim, mostra que às vezes pode ser que você aqui tenha passado por conflitos externos, né? Então, tenha brigado com algum amigo, amiga, tenha tido uma desavença e tá passando por essa revisão, né? Talvez esse eremita ele seja uma busca por entender como que eu posso me relacionar melhor sem ter tantas brigas, sabe? Ou então simplesmente tô aqui tentando de alguma forma me resguardar da energia dos outros. E é curioso ter esse jogo entre você e os outros, essa separação ou reunião, porque aqui a gente tem. Você pode me ouvir? E eu não sei porquê, tá me arrepiando todo os pelinhos aqui do braço, ó. Não dá pra ver, né? Mas eu tô arrepiada. É como se ao mesmo tempo em que você quisesse se afastar, você também quisesse se aproximar. Sabe, talvez você esteja mandando mensagens assim, né, pro universo, mensagens psíquicas para essa pessoa, tentando uma certa telepatia com essa pessoa ou essas pessoas, né, que pode ser um grupo de pessoas também. É como se uma parte sua quisesse profundamente voltar
para essa reunião, voltar para essa amizade, voltar ao encontro. E a outra parte quer se prevenir, quer ser isolada, quer caminhar, né, ser o lobo solitário aqui. Aqui parece que a gente tem uma... Ai, eu não lembro qual é o nome desse animal aqui, né? Um felino, mas que tem essas orelhinhas assim, esqueci. Eu ia falar chita porque eu vi as manchinhas, mas eu acho que é outra coisa aqui. E aí, rainha de copas, né? Você realmente tem uma relação profunda com o oceano, com as águas, né? Com as emoções. Você é uma pessoa muito empática. Isso talvez tenha te causado algum tipo de problema, né? Aqui eu não tô vendo, assim, grandes camadas de problemas, mas conflitos que, né, às vezes a pessoa que é mais sensível, que, enfim, às vezes precisa mesmo se colocar dentro dessa concha aqui, sabe? Vamos entender mais aqui. Quais mudanças estão acontecendo dentro do grupo 1? Sete de copas e 4 de ouros. De novo, pra mim vem essa sensação de abrir e fechar, sabe? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Sete de copas é uma carta de opções, né? Também é uma carta de ilusões, mas é uma carta que ela pode estar falando que você tem outras opções. Se você, por exemplo, passou por um conflito aqui com uma amizade e você se desvencilhou dessa pessoa, se afastou ali e tal. Não sei por que tá vindo tanto desvencilhou. Você parece que você tá meio se esquivando assim, né? Se esquivando talvez das pessoas. E aí, pra mim, esse sete de copas, ele traz essa possibilidade de haverem outras pessoas, sabe? Haverem outras amizades. E o 4 de ouros é você tentando segurar aqui a sua preciosidade, né? Então, pode haver uma certa dificuldade de compartilhamento aqui. E até o rabo do tatu aqui tá parecendo um pouco a concha ali, né? Como se você tentasse segurar alguma coisa, assim, proteger mesmo algo interno ou algo externo, não sei. De uma maneira que as pessoas não possam tocar, que as pessoas, né, que talvez você se sinta meio invadida, meio atravessada demais, né? Então eu acho que tem muito a ver isso com a sua sensibilidade, né? Às vezes pode ser também uma sensibilidade psíquica, né? Uma sensibilidade mediúnica. Talvez você esteja um pouco mais afastado das pessoas porque estar em meio de agitações, de festa, né? Comemorando, bebendo e tal. Ou até, né, tá com medo aí do metanol na bebida, né? Pode ser isso aqui também. Mas eu acho que é como se, assim, esse lugar de bagunça, né? Não necessariamente uma bagunça negativa, mas qualquer tipo de baguncinha, com muitas pessoas, agitação e tal, te deixe um pouco, assim, ansiosa, ansioso, né? Meio, ai, eu preciso controlar tudo, né? Isso aqui tá saindo fora da minha ordem, não tá legal, né? Então, é uma mudança que eu acho que a gente volta ali no eremita, entendendo que esse movimento, ele vem muito de dentro, né? Um aprendizado, é uma mudança que ocorre de dentro para fora e que talvez leve assim um longo processo até você entender qual é o seu limite, onde são os lugares em que você realmente se sente em casa, quem são as pessoas com quem você realmente se sente ouvida, né? Então, pode ter gente aqui que você acha que é superficial, talvez também, né? Tem uma profundidade muito grande aqui em você. Isso é muito bonito, é muito precioso mesmo, né? Mas aí isso talvez dificulte você de ter relações assim que são mais leves. E aí até pode caber aqui também para relações amorosas, né? Mas eu sinto que tá muito nesse campo assim geral, sabe? Tudo que é muito superficial, tudo que é muito, ai, vamos dançar, vamos brincar, não sei o que, você talvez se resguarde assim, sabe? Se desvencilhe. Ai, meu Deus. Então vamos ver qual que é o conselho aqui. Qual que é o conselho para o grupo 1 ao passar por essas mudanças? Por esse processo interno. Xiii.
Nossa, peraí, vou tirar até mais uma aqui pra eu confirmar qual que é o conselho. Tá, a morte, cavaleiro de paus e rainha de paus. Então, a gente tem aqui algumas opções, né? A morte, ela anuncia mesmo a mudança. Talvez você esteja resistindo à mudança justamente porque você reflete demais, porque você pensa demais, porque você se aprofunda demais, né? Nossa, eu tinha pensado que era o cavaleiro de paus, aqui é 9 de paus. Então, obviamente, você tá resistindo, né? Acho que aqui já ficou claro. Você tá resistindo a uma mudança, você tá resistindo, talvez até ao seu lado fogo aqui. Não sei por que me veio isso, né? Talvez você esteja resistindo aos seus impulsos, à sua necessidade de varrer o chão, assim, sabe? De varrer a casa, de varrer as relações. Eu acho que talvez seja bem nesse campo, assim, né? A morte. É porque, como eu tinha visto o Cavaleiro de Paus aqui, eu vi errado, eu tava pensando que poderia ser ou de você tirar uma pessoa da sua vida, ou de você precisar deixar essa parte mais muito profunda, psíquica e tal, né? Ou até uma certa melancolia pra você assumir e incorporar o Cavaleiro de Paus. Só que não é um Cavaleiro de Paus, é um 9 de Paus. Então eu acho que aqui você precisa, na verdade, incorporar aqui a Rainha de Paus, né? Talvez aqui sejam ótimas ideias, assim, você fazer um ritual com fogo, né? Um fogo transmutador, um fogo que limpe as impurezas, um fogo que afaste também aqueles a quem você não quer por perto, né? Eu acho que aqui tem uma coisa assim de beleza, você já entendeu que alguns lugares não te servem, que algumas relações não te servem, só que você fica meio confusinho aqui, né? Confusinha nessa coisa de, ai, mas, né, se eu, ou alguns aqui pode ser que tenham medo ainda de fazer o corte, de se separar mesmo, e outros pode ser que já tenham feito o corte, mas ainda estejam com essa mágoa, assim, né, precisando ser dissolvida ali de alguma forma. E aí tem essa dificuldade de se relacionar com outras pessoas também, né, com pessoas novas. Então aqui é um convite para morrer, né? Um convite para matar o outro eu, para matar essas. Gente, eu acho que essa palavra é um pouco forte, né? Mas é porque é a morte, né? Então, deixar morrer aquilo que realmente não te serve mais, né? Aliás, não só deixar morrer, como você ativamente ir lá e não, né? Não literalmente, por favor. Não queremos ninguém preso aqui, por favor, né? Mas você cortar mesmo o vínculo, você limpar aquilo que tá sujo, você mudar, praticar a mudança que você já sabe dentro de você, né? Então esse Can you hear me talvez seja uma parte de dentro de você que tá te perguntando, você consegue me ouvir? Você consegue? Porque parece que não, às vezes. Às vezes parece que não, porque você pode, assim, refletir muito, né? Dar muitas voltas ali dentro de si mesmo. Si mesmo, si mesma, né? E eu não tô vendo nem isso como um processo mental, né? Parece que é um processo muito oceânico mesmo, né? Então, assim, eu acho que você talvez já tenha se fortalecido muito nas águas e precise um pouco do fogo aqui, sabe? Precise acender umas velas ou precise também de uma terra, assim, essa terra que vai receber a coisa morta, né? Então, enterrar coisas pra literalmente ali, né? Tipo um objeto, alguma coisa que te lembra alguém que te incomoda. Pode ser uma maneira também de entregar para a natureza e falar assim: olha, acabou, encerrei aqui. Pensei no ar também, né? Por conta da plantinha que ela tá aqui, me lembrou a vassoura de bruxa. Então aqui pode ser inclusive interessante você utilizar um cristal, né? De vassoura de bruxa. Acho que é cianita preta, né? O nome
o nome mais correto, assim, né? Mas o mais conhecido é vassoura de bruxa, porque ela parece mesmo uma vassourinha. E incorporar essa negritude da morte, né? Esse preto, esse negror, de uma maneira empoderada mesmo, sabe? Como se essa rainha de paus ela fosse mesmo um convite assim para uma bruxa. E é legal, né, que a gente tá no mês que é bem bacana para assumir, para incorporar um arquétipo bruxesco, né? Então, eu diria para você explorar esse lado, sabe? Não resistir à mudança. E assim, eu sei que não é simples, né? A gente se desapegar de coisas que são preciosas pra gente, mas eu acho que você precisa ter um pouco mais de espontaneidade nesse processo, sabe? Então, o processo em si, na verdade, ele é difícil, né? Porque é você se desgarrar, não vai ser uma coisa super livre, leve e solta, assim como se fosse um louco. Mas na hora de assumir o compromisso consigo mesma, você precisa ter essa espontaneidade como sua aliada, sabe? Uma espontaneidade madura. Não de alguém que não sabe viver a vida, não de alguém que não tem discernimento, né? Que vai se enfiar em qualquer enrascada. Aqui não tem esse risco, sabe? Porque você tem essa sabedoria dentro, né? Você tem a ajuda também, pode contar com a ajuda desse universo aquático, assim, né? Então, seres da água, deuses e deusas que cuidem das suas águas emocionais, né? Sei lá, Afrodite, Poseidon, e, enfim, toda sorte de deuses, né? Iemanjá, Oxum, que tenham relação assim com as águas, mas você precisa colocar o fogo em si, assumir o fogo em si, tá? Então, faça suas oferendas, suas ofertas, seus pedidos, suas orações, o que quer que seja para entidade que você acredita aí que for a melhor para você, entidade, divindade, orixá e tal. E deixa eles trabalharem nesse campo interno e vá trabalhando no que tá na sua frente, sabe? Então aqui realmente eu vejo até uma coisa de limpar a casa mesmo, né? Varrer, tirar o pó. Me veio uma imagem de uma coisa meio úmida assim também, né? Coisa úmida apodrecendo. Então, aí aqui é como se precisasse assim, tipo assim, a água que tem dentro de você, talvez ela tenha se sujado para limpar outras pessoas, né? Aí agora você precisa de um elemento diferente que queime, né? Que purifique você, que purifique o seu interior. Então, acho que é isso. Bastante informação, né? Mas enfim, as mudanças ela tá acontecendo, mas aqui é como se você ainda precisasse colocar ela para fora, né? Fazer Nossa, eu me lembrei de uma coisa que eu tava ouvindo hoje no podcast. Eu não lembro qual foi o episódio, porque eu ouvi vários, mas o podcast é o Talvez Seja Isso, que é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E daí uma das meninas lá falou algo sobre, tipo, se você quer clareza na sua vida, limpa a sua janela, compra alguma coisa transparente, sabe? Como se você precisasse colocar símbolos ao seu redor que te remetessem a aquilo para você não se esquecer. Ah, eu lembrei agora, era do Conto do Manauí. Se vocês quiserem ouvir, eu vou deixar aí também ou nos comentários ou na descrição para vocês ouvirem lá. E daí aqui eu vejo muito esse símbolo da morte e da bruxa mesmo, sabe? Uma bruxa selvagem até, né? Tá bem forte essa palavra por conta de estar ouvindo esse podcast e tendo outras referências acerca desse livro. Mas é porque a Rainha de Paus, ela é selvagem, né? Ela tem essa selvageria dentro dela, ela tem essa liberdade, ela tem essa coisa de eu vou lá e eu faço, eu aconteço mesmo. Eu não sou obrigada a nada, né? Então, você pode colocar coisas que te remetam a isso, né? Então, por isso que talvez me veio aquela coisa do negro, né? O preto, da morte, né? Então, usar roupas pretas, usar a cianita preta, colocar a vassoura na porta, do lado da porta de casa, assim, sabe? Também pra deixar a sujeira pra fora, né? Então, tem várias simbologias que você pode utilizar acerca disso,
que podem te ajudar a assimilar o que você precisa fazer, sabe? Como se fosse um lembrete sempre. E aí, por último, eu queria tirar uma mensagenzinha aqui com o Acredite na Sua Magia. E aí a gente vai ler, tá? Vamos só dar uma embaralhadinha nele. Eu queria uns oráculos que tivessem uma cara assim mais de bruxa pra jogar esse mês, mas aí eu pensei, não adianta, né? Eu ter uns oráculos com cara de bruxa e jogar só em outubro. Então vamos deixar pra uma próxima aí. Vamos ver qual que é a mensagem pro grupo 1. Afaste-se dessa situação. E Trevo, libere a culpa. Vou ler essas duas aqui, tá? Ai, eu esqueci que a câmera tá muito próxima. No outro canal, essa carta aqui do tubarão, ela caiu uma única vez. E é muito raro pra mim dela cair assim. Eu acho que quando ela vem, ela tá indicando algo que realmente, assim, é perigoso pra você, sabe? Perigoso pra sua psique, perigoso, né? Não que seja perigoso, assim, no sentido de alguém que vai te agredir fisicamente e tal, né? Mas existem muitas outras formas de agressão que são danosas à nossa existência. E ó a fogueira aqui, ó. Afaste-se dessa situação, é uma sereia no meio do mar. Trevo, libere a sua culpa. Parece quase que a mesma personagem aqui, né? Essa figura aqui, essa ilustração sempre me lembra a Penélope de Bridgerton. Para mim parece muito ela, assim, né? O cabelinho ruivo e tal. E aí aqui tem o fogo, né? O fogo, a terra e tal. E tem uma amiga. Será que talvez você, não sei, talvez foi um boy aí, né? Uma girl, né? Alguém que te feriu de alguma forma, ou que tá te ferindo, ou até mesmo que tá. Enfim, às vezes nem é a pessoa diretamente, né? Mas tem algo nela que não te faz se ver bem, sabe? Vamos ler aqui. Pense nisso como o oposto da carta Os Amantes do tarot tradicional. Você tem andado por aí com tubarões sanguinários e eles já machucaram você antes. Eles podem ser um relacionamento romântico ou qualquer pessoa amada, como um amigo ou parente. Simplificando, você merece um tratamento melhor e nunca vai recebê-lo dessas pessoas. Vá embora agora. Situações como essa frequentemente se tornam tão terríveis que você não se sente mais segura nadando. Dei uma soprada porque tinha um pelo aqui. 21. Você tem carregado o fardo da culpa nos seus ombros por tempo demais. Isso está causando um impacto negativo em todos os aspectos da sua vida e tornando-a impraticável. Você chegou a uma encruzilhada onde precisa escolher a direção. Vá em frente e faça suas reparações ou liberte-se da gaiola que você construiu ao redor de si mesma. Dica: às vezes a primeira estrada leva de volta à segunda. E aqui embaixo ainda ficou espada, faça a mudança, né? Então, assim, é forte isso daqui, né? É bem forte. Eu acho que só pra sintetizar tudo, é um movimento que, como eu disse, talvez você já esteja por muito tempo, assim, né? Eu tinha falado, na verdade, que por ter saído o eremita, talvez fosse um grande processo pelo qual você iria passar, mas, na verdade, você talvez já esteja passando por esse processo há muito tempo, né? De compreender quem são as pessoas que te fazem mal, quem são as pessoas que te fazem bem. E o bem maior que você precisa sentir dentro de você, né? E aí é isso, grupo 1. Eu vou ficando por aqui com essa. E eu espero te ver na próxima semana, num outro dia, no próximo vídeo. Espero que fique tudo bem com você.
e que a sua mudança seja muito significativa. Tchauzinho. O cristal até caiu aqui. Vamos para o grupo 2, que é essa daqui. Sleeping Beauty's Dream. É o sonho da Bela Adormecida. Grupo 2. Vou pegar aqui o tarô. Eu tava explicando lá no grupo 1, né? Então, se você veio direto pra cá, eu vou explicar de novo. Eu não tenho uma intimidade muito grande com esse oráculo aqui, que eu tirei as cartinhas pra representar cada grupo, tá? Eu tô, na verdade, me baseando muito mais no nome e na imagem. Aqui, a gente tem uma Bela Adormecida, né? Ela tá uma garota adormecida que tá segurando um pássaro. E do cabelo dela, na cabeça dela, estão se formando uns ramos, assim, né? Como se fosse um ninho. E no meio desse ninho tem um castelo. Então, essa carta, ela tá, obviamente, atrelada com os nossos sonhos, né? E aí, eu penso que o oceano também tem tudo a ver com isso. Tem essa ligação com aquilo que tá além da nossa capacidade de raciocinar, né? Porque às vezes a gente até tenta interpretar sonhos, né? Às vezes a gente até consegue, mas mesmo assim é ali um símbolo que às vezes, né, não dá para entender direito, ou que você leva um grande tempo para compreender aquilo. Então vamos ver o que é que vem pro grupo 2. Quais são as mudanças que estão acontecendo dentro de você? Quatro de paus, rainha de ouros, pajem de paus, Black Numen. Nossa, essa carta Black Numen, ela é bastante, digamos que ela traz um grande alerta, assim, né? Porque isso daqui é a representação do polo escuro, do polo negativo. É uma carta que fala de corrosão, de desgaste. Para mim, ela parece muito com um 5 de ouros, né? Que eu não sei se faz diferença eu falar assim, porque eu não sei se você que tá me assistindo conhece as cartas, mas ela me lembra muito um 5 de ouros. E aí, enfim, aqui, por ter vindo por último e depois de tantas cartas positivas, talvez isso aqui tenha ficado no passado, né? Talvez essa negatividade, ela tenha sumido. Vamos entender um pouquinho melhor. Eu já vou falar das outras cartas, tá? Olha só, nós temos aqui duas figuras de corte, então isso pode estar falando sobre um relacionamento na sua vida. Pode ser um relacionamento de amizade, pode ser um relacionamento romântico, pode ser um relacionamento até de mãe e filho aqui, tá? Porque a gente tem um pajem de paus e uma rainha de ouros, então a gente tem uma diferença na hierarquia, né? A gente tem uma hierarquia, na verdade, né? Então, uma rainha, ela representa um lado feminino, estável, receptivo, mantenedor ali do elemento dela, que é a terra. E o pajem, ele pode também representar um aspecto feminino, né? Porque em muitos baralhos ele é visto como princesa. E aí não tô falando de gênero, tá, gente? Tô falando de aspectos mesmo, aspectos interiores. O pajem, ele tem a coisa assim um pouco mais volátil, né? Ele gosta de agilidade, ele responde rápido, ele acende a vela rápido, ele tem uma curiosidade rápida, né? Aquela coisa que pode ser até às vezes fogo de palha. Aqui, porque ele tá com um negocinho na boca, me vem fogo de paia.
Então, o fogo de pai aqui. E aí eu falei dessa questão da relação porque a gente tem um 4 de paus aqui. Então, pra mim, tem uma união, né? Isso pode ser uma união a respeito de você para com você mesmo, mesma ou mesme. Como também pode ser a respeito de uma pessoa que pode ter passado pela sua vida, ou um tipo de pessoa, né? Às vezes um padrão de pessoa que passou pela sua vida e que talvez tenha ou trazido ou retirado esse aspecto corrosivo e negativo. Mas aqui me parece, pelas cartas no geral, me parece que é como se você estivesse chegando num patamar assim bem legal de vida, sabe? Eu acho que a Rainha de Ouros, ela tem uma coisa de conforto, de segurança. O 4 de Paus também é uma carta segura, estável, que fala dessa questão da troca, né, entre pares ali, que não necessariamente pares românticos, tá? Mas que a gente tem até não sei se são duas amigas, na verdade eu não lembro agora o que fala sobre essa carta aqui, mas enfim, no tarô tradicional, assim, a gente tem essa questão da celebração, né? Então tem duas mulheres ali pulando de alegria e tal, comemorando alguma coisa. E o 9 de Ouros é uma carta muito linda, né? Uma carta de individualidade, né? De você manter a sua individualidade como algo sagrado também, de você ter uma plenitude em solitude, né? Não se sentir solitária, não se sentir abandonada porque tá sozinha. Não, você tem uma segurança aqui, né? E temos muitos elementos não, né? Temos dois elementos fortes aqui, né? O fogo e a terra. Então, essa presença do laranja e do verde, que inclusive também achei que parece bastante com essa carta aqui, né? Porque a gente tem esse verdinho de fundo e as flores aqui, na verdade, eu não sei se elas são laranjas ou vermelhas. Talvez eu seja meio daltônica, mas aí vocês me contam se vocês acham que são laranja. Mas parece um laranja bem vivo, né? Então, ou um vermelho um pouquinho alaranjado. E aí essas cores, elas estão muito ligadas com criatividade, com paixão, com um desejo assim de criativo mesmo, sabe? De você ter interesses, de você ter curiosidade. E aí o verde, né, é muito ligado ali com a fertilidade, essa coisa da terra, do dinheiro, do que é substancial, assim, do que é palpável e tal. Então, eu não sei se eu tô conseguindo chegar exatamente no ponto da questão aqui. Sabe, me parecem que são várias informações meio soltas. Pode ser que você, de fato, aqui passou, né, pelo Black Numbing. Então, um momento de extrema negatividade, de muita escuridão, né, de muita dificuldade de enxergar as coisas. Acho que essa é a carta daqui que talvez mais se pareça com o oceano, num sentido de que essa coisa obscura, ela é imprevisível, né? Então, você tá atravessando ali um espaço em que você não sabe o que tem na frente, né? No oceano ali, a gente tem a questão do abissal, né? Então, coisas que estão muito, muito, muito profundas, né? Que o ser humano, né? Nem às vezes a gente nem consegue imaginar. Então, talvez você tenha essa carga dentro de você de alguma forma, mas talvez só o fato de você estar em contato com boas energias, com pessoas divertidas, com gente que te faz se sentir bem, isso já seja o suficiente, né? Um trabalho que te faz se sentir digno, digna, trocas que te fazem sentir tranquila, né? Segura e tal, já sejam o suficiente. Vamos ver o que mais que sai aqui. E aí, eu tô até vendo essa bela adormecida ali, quase como se ela fosse também um lado talvez um pouco sombra, sabe? Porque talvez ela sonhe demais e concretize de pouco. Não sei, posso estar viajando.
Vamos ver. Quais mudanças estão acontecendo no grupo 2? Olha aí, White Numbing. É isso mesmo. Você tá deixando pra trás, assim, você tá abandonando a negatividade. Pode ser que você seja uma pessoa ou que você foi uma pessoa que tinha uma. Tá me vindo a carta do invisível invertida, porque ela fala de uma presença obscura iminente, né? Então, aquela coisa meio obsessor, né? Uma figura, pode ser, né, alguém de referência, ou pode ser alguém que passou pela sua vida, ou pode ser realmente, né, que você enfrentou alguns espíritos meio carregados aí e tal, e você tá, talvez através dessa curiosidade do pajem, tendo a capacidade de se tornar essa rainha, né? Então, por meio da curiosidade do fogo, você produzindo coisas ou buscando informações ou buscando relações, né? Que te tragam realmente, no fim das contas, uma grande maturidade, sabe? Você sabendo acolher também esse seu lado criança, né? Sabendo acolher esse seu lado jovem que tá em busca de novidade, que tá em busca de oportunidades e tal. E aí veio o White Numbing, então é o oposto, né? É a luz e a sombra aqui, o dia e a noite. E aí, novamente, pode ser que isso esteja falando de uma relação em que existem opostos também, mas aqui me parece que pode ser, né, que sejam opostos meio que complementares, que caminhem juntos, né, não necessariamente complementares, mas que caminham juntos. Nossa, ai, gente, me veio uma coisa na cabeça, mas que eu não queria muito trazer isso, né? Mas, enfim, veio, vou falar, né? Porque tem a tal da chama gêmea, né? Aqui. E aí pode ser que, sei lá, você esteja numa jornada com alguém aí, que você nutre um sentimento e tal, né? Pode ser que essa pessoa, ela seja. Se você tá aqui, provavelmente você vindo como a rainha, né? E a outra pessoa como um pajem de paus, né? E eu lembrei dessa coisa da chama gêmea por causa do 4 aqui. E dessa coisa da polaridade, mas que não necessariamente se complementa, né? Enfim, eu não sei se eu acredito muito nisso, mas se você sente que você tá numa jornada com alguém aí e que de alguma forma você já sabe, né? Você já teve esse conhecimento prévio e passou a se nutrir, né? Porque com o 9 de ouros tem muito disso, de você cuidar de si mesmo. Aí, aqui, acho que tá meio que falando assim, é isso, continue por aí. Continue por esse caminho, porque vai dar bom pra você, sabe? Não vem aqui falando assim, um grande relacionamento e tal. Pode até ser que com o tempo você perceba que você consegue ter uma relação com essa pessoa sem a necessidade de controle, né? Porque aí você já vai estar seguro, segura consigo mesmo. E daí a inconstância da outra pessoa, ela não te abala. Então, né, esse louco aqui trazendo uma proposta de novidade também, né? De mudanças que se dão por meio de uma curiosidade, que se dão por meio de uma necessidade de se reinventar. Então, né, agora vamos sair do bloco chama gêmea para falar também de algo pessoal, assim, né, de uma reinvenção pessoal. Às vezes você já tem um trabalho fixo, né, uma coisa ali que te mantém, e você tá agora na hora de, sei lá, tentar um hobby novo, sabe? Testar algo diferente, se embrenhar em caminhos de magia, talvez, né? Conhecer melhor essa parte luz também, né? Não só a sombra. Principalmente se você já conheceu muito a fundo a sua sombra, né? Às vezes a gente, quando se depara com a sombra, pode também acontecer da pessoa ficar muito mergulhada. E eu acabei de ver 4004. Não sei se faz algum sentido. Vamos ver então quais são os conselhos. Tá. Ao passar por essa mudança.
5 de ouro. Olha aí, eu falei dessa carta. Ela apareceu. 5 de ouros. Tá bom já, né? Depois eu vou tirar ali com o oráculo Acredite na Sua Magia. Bom, a orientação aqui para você atravessar essa mudança é de que você continue clareando as suas vistas, continue limpando, continue. E aqui vem muito limpar o mental mesmo, né? Limpar o seu campo mental, limpar as suas ideias. Aqui é muito bom escrever, anotar aquilo que você está sentindo, principalmente quando bater um sentimento de solidão, principalmente se esse jogo que tá aqui tá falando mesmo da sua relação com uma outra pessoa, né? Então, para você não se sentir abandonado, abandonada, você precisa manter esse senso de realismo, né? Porque a realidade é isso daqui. Ó, a sua realidade é essa. Então, não pense que é essa daqui, que é jogada ali na neve chorando, né? Segurando um graveto seco. Você tá aqui cheio de grama, de mato ao seu redor. Tá cheio de vida, né? Vida e até esses corvos, eles têm uma representação de morte também, eu acho, né? Eu nem sei se é um corvo, mas eu vejo como um corvo aqui. Ah, acho que é um corvo, sim. Então, você tem consciência do ciclo natural das coisas, né? Você tem clareza de que tudo tem um começo e um fim, um recomeço e outro fim, né? Então, a gente tá sempre se reinventando, sempre se transmutando, se metamorfoseando. Então, aqui eu acho que você precisa ter como aliados esses pensamentos que são muito nítidos, sabe? Boas propostas aqui. Acender uns incensinhos, né? Porque a gente tá falando do elemento ar, já que você já tem ali a terra, já tem ali o fogo. Então, colocar o elemento ar no seu dia a dia, principalmente para limpar lugares aqui também, né? Vou dar a mesma dica que eu dei na pilha 1, que é de varrer a casa, varrer a sujeira, né? Tirar aquilo que tá meio podre, porque aqui esse 5 de ouros tem uma conotação de tá meio podrinho, né? Alguma coisa tá meio defasada, tá meio corroída, né? E aí, até me veio carta dos ratos na cabeça agora. Tá me vindo várias coisas na cabeça, né? Tá formando esse castelo aqui. Esse emaranhado ali o ninho de mafagafinhos. E aí é isso, né? Talvez às vezes você também se veja, né, nesse emaranhado de pensamentos, ou já se viu, né? Porque aqui também não veio assim, nossa, você é uma pessoa cheia de coisa na cabeça. Mas é importante que você mantenha a clareza, porque mantendo essa clareza, você consegue se direcionar nos momentos em que faltar dinheiro, em que faltar amparo, em que faltar uma companhia, né? Porque às vezes, tá olhando agora para essas duas cartas, tá vindo o tal do antes só do que mal acompanhado, sabe? Talvez você usar também essas frases de afirmações, assim, que te ajudem a recordar que não vale a pena você se colocar numa situação em que só te dão migalhas. É isso, né? Ajude nesse processo aí também. Porque é como se fosse um processo meio alquímico aqui, né? Uma coisa bem, bem mágica de transmutação mesmo, né? De você pegar a coisa que era ruim, que era negativa, que te machucava e transformar ela em algo que é rico, né? Rico em propriedades, sei lá, mágicas, medicinais, né? É uma coisa bem assim de cuidar da saúde também aqui. Então, cuide também da sua saúde, né? Se você não tá fazendo isso, se você já estiver, é para continuar, tá? É para continuar o cuidado, mesmo eu sei que vão vir alguns momentos em que esse sentimento de corrosão, de vazio, ele vai bater. E aí, por isso que é tão importante que você mantenha a sua cabeça limpa, porque aí o sentimento ele vem
passa, né? Ou a situação, né? De você realmente não ter um amparo ali, ela acontece, mas aí no fim das contas você acha uma solução, resolve, né? Agora, se você ficar pensando, der vazão para o sentimento ou para essa situação assim te dominar, aí a sua mente pode ir para lugares muito perigosos, tá? Aqui é uma cabeça assim que, enfim, pode produzir muita coisa mesmo, né? Tanto pro bom quanto pro ruim. Então, por isso, deixe ela sempre clara, né? Use aí incensos de limpeza, sei lá, alecrim, palo santo, tá me vendo rosa branca? Rosa branca, não sei, um banho de rosa branca, apesar que aqui não tem água, né? Talvez, assim, às vezes até esteja faltando um pouco, né? Mas como veio o próprio. Ai, não, não tá faltando, não. Não, melhor não. Deixa pra lá, deixa a água quietinha lá na dela, né? Vamos concentrar no ar aqui primeiro. Então, se concentra nesse elemento, assim, como algo que vai te ajudar. Então, use palavras de afirmação, tá? O ar, ele tá relacionado com a palavra, né? Com a escrita, com a palavra, com a respiração, né? Então, exercícios de respiração também podem ajudar. Enfim, tem várias outras coisas, eu acho, assim, mas se não souber por onde começar, começa pelo mais fácil, assim, ou incenso de varetinha de R$ 2, né? Desde que seja para limpar, que você tenha essa boa intenção. E acho que é isso, né? Escrever, você pode usar a escrita, né? Tanto para escrever, para liberar as coisas negativas, quanto para afirmar as coisas positivas. Então, acho que pode ser até interessante você fazer esse exercício de substituição, né? Então, aquela coisa, né, de você colocar uma crença negativa e substituir ela por uma positiva. Às vezes, a gente acha que essas coisas são bobas demais, né? Mas elas podem fazer a transformação que é necessária, sabe? Pequenas coisas no cotidiano vão fazendo isso. Qual que é a mensagem final para o grupo 2? Esse vídeo vai ficar imenso. Ai, meu Deus. Árvore, deixe-as ir. Nossa, tá babado aí, hein, gente? Só vindo carta babadeira aqui no Acredite na Sua Magia. Eu adoro essa carta da árvore, ela é muito linda e sempre me arrepia. Você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está tão certa disso. Às vezes parece que as pessoas estão despejando as emoções delas em você e não lhe dão nada em troca. Às vezes nos sentimos como se tivéssemos herdado a dor dos que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a sua vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. É isso, grupo 2. Eu espero que tenha feito sentido, apesar de eu ter dado muitas voltas nessa leitura. Foi parar em chama gêmea, foi parar em amizade, foi parar, né, em você sendo duas partes de você mesmo. Mas eu acho que a mensagem final, ela sintetiza muito bem isso, né? E me veio até que esses 5 de ouros aqui, às vezes pode ser os coitados, né? Os coitados que vêm até você e aí você precisa ter essa espada empunhada assim, né? Não pra ferir mais a pessoa, né? Chutar cachorro morto, mas pra se proteger também, né? Porque é aquilo, né? Nunca ajude um fudido sem saber por que ele é fudido. Entendeu? E é com essa que eu vou. Espero te ver numa próxima. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até outra vez. Tchauzinho! Agora sim, vamos para Morning Dew Girl.
Gente, essa carta, eu separei esse oráculo, vou falar de novo, né? Então, se você já ouviu as outras pilhas, saiba que você vai ouvir novamente. Mas eu não tenho uma proximidade muito grande com esse oráculo, tá? Então, eu peguei ele mais pelas imagens, porque eu acho as ilustrações bem bonitas. E aí, eu separei as águas, ó. Eu separei. Eu separei as cartas que tinham alguma relação com a água ou com o mundo dos sonhos ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu até achei que fossem aparecer outras cartas, né? Eu embaralhei essas cartas que eu separei e falei qual que é a carta que vai representar aqui, né? O grupo tal. E aí eu achei que iam vir cartas assim que estão mais, né? Acho que a que veio mais ligada ao oceano foi a primeira. Essa daqui eu peguei porque eu vi essas gotas aqui, né? E ela segurando uma folha, como se fosse um cesto, guardando as gotinhas. E eu achei isso muito. Ah, sei lá, muito uma prática assim de cuidado, né? Com o emocional e tal, de preservação, talvez até, né? E essa é uma carta que fala muito de força interna, né? De um exercício, assim. E eu adoro a imagem, né, dessa mulher, assim, até com uma cara meio. Não tá com cara de brava, mas ela tá, assim, serena, né? Uma coisa serena, mas não pacífica, porque ela tá ativa ali. Então, como é que será que estão, né, sendo essas mudanças internas aqui? Vamos ver. Quais são as mudanças que estão acontecendo dentro do grupo 3? O diabo ativo. Quais são as mudanças que estão acontecendo dentro do grupo 3? 9 de copas, 9 de ouros, de novo 9 de ouros. A torre. Ai, meu Deus. Tire mais uma? Não? Tá bom, então vamos parar aqui, por enquanto. O diabo, 9 de copas, 9 de ouros e a torre. As suas águas, o seu oceano, ele é muito rico. Ele é muito rico. Você é uma pessoa muito rica de conteúdo, de... Nossa, eu não sei, me veio configuração emocional. Nunca ouvi falar disso. Vamos inventando termos aqui, né? Mas talvez você tenha, assim, uma grande abundância, né? Talvez não, você tenha uma grande abundância. 9 de copas e 9 de ouro são duas cartas que falam de muita plenitude, né? Aqui me parece que você tá reencontrando o prazer. Reencontrando o prazer de ser você, talvez até sem ter que dar satisfação para outras pessoas, né? Aqui veio um apocalipse, veio uma torre, veio uma Thanatos, veio, né? Tem tudo aqui, né? Tem até um esqueleto morto aqui. Um esqueleto morto é ótimo, né? Um esqueleto vivo provavelmente não seria. Apesar que tem aquele do One Piece, né? Que é o Brook, que é um esqueleto vivo. Mas enfim, a gente tem aqui o cenário do caos, né? A destruição, o apocalipse, a revelação. Então pode ser que você passou, ou eu acho que já passou, na verdade, né? Pela torre. Ou será. Não sei se talvez você ainda tenha a possibilidade de passar e eu preciso te alertar. Não sei, vamos trabalhar primeiro com a hipótese de que você já passou por uma torre. Tendo passado por essa torre, você tá reencontrando o prazer, né? Eu acho que porque assim, o diabo, ele vem antes da torre, né, na sequência das cartas. Então, existe um certo risco em se tornar muito ganancioso, muito materialista, muito ambicioso, né? Porque aqui muito quando a gente mascara muito as coisas ou quando a gente quer algo que não é bom pra gente,
a torre acaba caindo, né? Então, ou quando a gente constrói algo que não tá bem fundamentado, né? Que tá também ali numa coisa até meio hedonista, né? Muito voltada aos prazeres. Mas aqui tá me parecendo que é o processo contrário, que você já passou pela torre, que você já passou por uma destruição, e agora é como se você precisasse desse diabo até como um ajudante, assim, né? Como uma parte sua que se permite o prazer, que se permite essa chuva de bênçãos, sabe? Que se permite se molhar na chuva de bênçãos, ou na chuva dourada, ou sei lá, do que, né? O que você achar melhor aí, mais propício. E aí, 9 de ouros tem essa coisa também do autocentramento. Eu quero só entender se isso daqui realmente traz algum risco ou se é um processo necessário para você. Então, vamos investigar melhor aqui. Ai. Não, eu acho que a torre ela já passou mesmo. O rei de espadas, ele é muito mental, né? Talvez você tenha. Nossa, me veio uma coisa assim de você ter traído a si mesmo, a si mesma. Talvez na busca pela racionalidade, na busca por uma verdade. Opa, peraí, que não tá focando. Na busca por uma verdade, pela voz da razão, né? Pelo intelecto, seja o seu ou seja de outra pessoa, você talvez tenha se anulado, se ferido, né? Feito essa ferida dentro de você mesmo. Bom, voltando aqui, tive que dar uma pausadinha, mas voltei. Então eu tava falando sobre esse rei de espadas, né? Como ele poderia ser, assim, uma figura de poder, de autoridade, talvez um parceiro romântico, talvez um ideal de intelecto da sua parte. E talvez esse excesso de realismo, esse excesso de racionalismo tenha sido uma espécie de autotraição. E aí por isso que a torre se configurou, ou melhor, a torre veio para reconfigurar as suas emoções e o fluxo natural das suas águas. Existe algum ponto de alerta aqui, né? Foi o que eu perguntei para entender melhor. A gente veio com o 6 de paus. E o 6 de paus é uma carta muito positiva, né? Eu acho que aqui realmente vai cair nas armadilhas do ego se você se exceder, né? No caso. Então, não é uma obrigatoriedade, né? Eu acho que, enfim, você tá talvez numa busca, assim, de reencontrar o prazer, de reencontrar o desejo, talvez o amor, o sabor das coisas, né? Porque com o rei de espadas, o sabor é aquela massa cinzenta que cai no prato, assim, sabe? E com o diabo a gente tem todas as delícias, né, que o mundo pode oferecer. E aí esse as de copas aqui, ele me veio como uma sensação de que você precisa deixar fluir também, né? Então não só receber o prazer, mas dar o prazer, não só receber a inspiração, mas inspirar outras pessoas, não só receber a bênção, mas também abençoar. Por que que é importante você abençoar também? Porque senão você vai cair no lado negativo do 6 de paus, né? O 6 de paus é uma carta ótima. É uma carta de sucesso, de vitória, de reconhecimento. Tirar as gordurinhas do diabo aqui, ó. É uma carta muito positiva, só que se você não tiver cuidado, isso daqui pode virar um enorme ego e uma enorme busca por aparência, né? Porque aí tanto o diabo quanto os 2 noves, quanto o 6 de paus, eles têm uma coisa de beleza externa, né? De plenitude e tal. Então, essa trajetória, essa mudança, ela pode acontecer tanto no sentido de você se redescobrir enquanto um ser que merece desejar e ser desejado e ser reconhecido e tal,
como também às vezes pode pender um pouco para essa coisa, para essa necessidade de mascarar, né? Apesar que eu acho que não, tá? Eu tô sentindo que é bem improvável que aconteça isso, mas fica de alerta aí, né, para caso, né, você se perceba fazendo coisas assim, né, usando mecanismos de coisas, de comportamentos para mascarar, de coisas que estão mais ligadas com a aparência do que com a essência, de você se prender em relações que não te entregam exatamente aquilo que você queria, mas você fica tentando agradar. Eu acho que não tende a acontecer essa última parte, né? Porque as duas cartas aqui, elas têm a solitude, né? O individualismo como algo central. Então, eu acho que é difícil que você caia numa armadilha de outra pessoa, né? A única coisa que pode ser aqui é você cair na sua própria armadilha. Então, esse diabo, assim, ele vindo como uma representação de você. E eu achei que parece aqui, né? Porque ela tá com os bracinhos carregando a folha e aqui ele tá carregando os dois. Sei lá, não sei como chamar esses bichinhos aqui, né? Essa aqui parece um porquinho, esse daqui eu não sei o que que parece. Então, talvez assim, exija muito de você manter, né, essa estrutura interna e realmente falar, é o meu direito fazer isso daqui, ser desse jeito, vestir essa roupa, comer essa comida, me dar esse presente, né? Então talvez não seja uma coisa fácil para você. E aí por isso que exige essa força, esse domínio, esse é ao mesmo tempo um domínio e uma liberação, né? Então por isso que eu falei de novo, né, que você precisa liberar aqui essa carga. O fluxo de água, ele não pode ficar todo preso dentro de você, ele precisa fluir também. Então aqui é importante que você faça coisas, seja no campo criativo, artístico, ou até afetivo mesmo, que permitam com que as coisas fluam também de dentro de você, sabe? De dentro para fora, porque como eu falei, você tem muito conteúdo emocional, né? Talvez seja uma pessoa que aprendeu a duras penas aqui, né? Há muitos baques, há muitas quedas e agora tá na hora de deixar jorrar, assim, né? Ai, gente, eu não tô conseguindo levar muito a sério, assim, né? Porque esse diabo, ele tá muito safado. E aí vem esse monte de coisa pingando, jorrando aqui, né? Os fluidos, o sangue até, né? A saliva, enfim, o leite. E aí o meu lado quinta série, ele tá, assim, querendo... Nossa senhora, né? E aí é isso. Às vezes pode ser que você esteja também com algum desejo muito específico, né? E é algo que você já se julgou ou que outras pessoas julgaram e tal. E aí, mas eu vejo muito você meio que apertando o F aqui, deixando rolar, sabe? Então, eu acho que vamos ver o que tem de conselho, vai. Os gatos queriam sair, agora que ele tá lá fora quer entrar. Qual que é o conselho pro grupo 3? Atravessar essa mudança. Imperador? Vixe. 5 de copas. Ai, meu Deus. Não, então vamos para outro lugar, né? Eu falei que era deixar fluir, mas parece que não sei se é bem isso não, né? Talvez você esteja mesmo tentando estancar o seu. Tive que parar aqui algumas vezes porque a gatinha tava querendo entrar no quarto. Na verdade, primeiro ela quis sair, depois ela quis entrar. Então, eu pensei algumas coisas, né, com esses 5 de copas e o imperador. Eu acho que o fluxo de água, ele realmente tem que ser liberado. Talvez você tenha que chorar, né? Eu tinha pensado mais num fluxo criativo aqui, porque parece que tem esse potencial, sabe? De se dar prazer fazendo coisas que liberam uma carga também. Então, não vou tirar esse conselho, tá? Mas aqui vamos para um outro lugar. Porque o 5 de copas, ele é uma carta de decepção, né? De tristeza, de sofrimento. E o problema dela é com a porta fechada, não é que ela tá dentro ou tá fora. Vem aqui, House.
E ela quer, assim, né, invadir aqui, ó. Até botei ela aqui pra ver se ela quer, tá? E aí, essas interrupções, elas me fizeram pensar que talvez você esteja lidando com interrupções também, né? Talvez essa torre, ela seja um símbolo dessas interrupções, de algo que você estava dedicando uma energia e aí, né, foi quebrado, foi partido, ou de que você deve interromper mesmo algo. E aí o 5 de copas me veio nessa coisa de você liberar pelo choro também, né? Se precisa chorar, chora. Ainda mais se você for uma pessoa bem imperador, né? Que é um arquétipo bastante masculino e másculo e viril, né? E eu não choro, o homem não chora e não sei o quê. Será que você é esse rei de espadas aqui também? Né? Alguém que buscou pela razão ali encontrar todos os termos. Eu tô sentindo que essa leitura agora tá indo pra um outro lado. De alguém que talvez já tenha passado pelo lugar de fazer tudo certinho, tudo impecável e sofreu uma grande ruptura, né? Porque acho que o Rei de Espadas ele também tá atrelado com um certo perfeccionismo, uma pureza, eu vou colocar entre muitas aspas, mas é porque ele tem muito propósito, né? Ele tem princípios ali. Então talvez você tenha se pautado em princípios que de alguma forma foram interrompidos porque não faziam sentido com quem você é. E daí você pegou e falou: então agora eu vou não ligar mais para os interesses das outras pessoas, para os princípios, eu vou simplesmente agir conforme aquilo que me dá vontade, conforme aquilo que me dá gozo, né? O gozo de viver, assim, vou gozar a vida. E aí talvez. House. Ai, peraí, gente. E aí talvez esse oceano ele esteja querendo conversar contigo em camadas um pouco mais profundas. Ele quer ser sentido dentro de você, ele quer ser reconhecido, não só como algo que tá na superfície, como a água que vem ali, né, enfim, sejam de fluidos aí que você bebe, líquidos que você bebe, mas também o seu lado abissal, a sua profundidade, né? Porque aí aqui no 5 de copas a gente tem o mar, é como se tivesse, né, como se estivesse no fundo do mar. Então talvez você, de fato, esse seja um processo necessário, né? Todas essas coisas sejam necessárias. Você talvez precise. Tá me vindo na cabeça assim a temperança, porque a temperança ela tá entre. Acho que é a morte e o diabo. A morte, a temperança e o diabo. Então, depois de uma morte, muitas vezes você vai, né, como se fosse a ausência, né, a representação da ausência, da falta, você, na tentativa de se equilibrar, você vai para o outro polo, que é o polo do excesso. Então, eu acho que esse jogo, assim, ele não vem te julgando. Ele vem realmente para te ajudar a integrar todos esses saberes, né? Tanto do intelecto e dos princípios, quanto do prazer e do auto-reconhecimento, quanto da necessidade de deixar que as coisas fluam de dentro de você, né? Que os seus sentimentos fluam. E aí, talvez por isso, essa necessidade de chorar. Uma outra visão que me veio também com esse 5 de copas e o imperador, e considerando todas as interrupções que tivemos aqui, né? Talvez você precise decepcionar pessoas para garantir a sua torre real aqui, né? E decepcionar pessoas que assim, de alguma forma também vai te decepcionar, sabe? Também vai te deixar triste. Então é isso, às vezes não agradar os outros
também desagrada a gente. Também faz com que a gente fique triste, né? Não é, a vida não é só o prazer ali, né? Quando você descobre o prazer, não quer dizer que vai ser aquilo para sempre. E nem que aquilo também não vai te causar uma emoção negativa, né? Então, às vezes, você pode estar se entendendo, na verdade, né? Com essa relação com o prazer, e talvez a própria relação com o prazer te magoe de alguma forma, né? Se você for uma pessoa que viveu muito restringida, principalmente, aí o prazer pode gerar, às vezes, um pouco de dor, assim, sabe? Como se você estivesse fazendo algo errado. E mesmo que você coloque aquela máscara de não, eu tô fazendo do meu jeito e é isso que importa, não sei o quê, ainda causa alguma coisa desagradável, sabe? Então você precisa ter firmeza, de fato, naquilo que você deseja, mas abrir espaço para que as suas emoções fluam, né? Então acho que no fim das contas acabou voltando um pouco para o mesmo lugar. E é meio o que o oceano faz também ali, né? Todo esse movimento de, enfim, o fluxo das águas e aí chuva e cai de novo e tal. E eu acho que combina muito com essa Morning Dew Girl. Essa cara dela me lembra muito Imperadora, inclusive. Era isso que eu tava tentando achar, sabe? Uma coisa que não é séria, né? Também eu falei que é serena, mas eu acho que não é serena. Né? Ela tá com uma cara firme ali. Ela tem uma firmeza nos braços, que é necessária para carregar o peso dessas águas. Mas ao mesmo tempo, algumas gotas escorrem aqui, né? Então, deixa sair o que precisa sair. Não fica retendo, sabe? Tenha espaços, lugares e práticas que te permitem chorar, falar de coisa ruim, falar daquilo que dói, falar da sua mágoa, né? Porque mesmo que, sei lá, seja uma coisa do passado, que seja algo que, sei lá, foi você mesmo que se causou, ou que seja algo até que uma figura paterna causou, talvez, né? Uma figura paterna porque veio o imperador e o rei de espadas, uma figura materna que era muito rei de espadas e imperador, né? Então, que não te deu acolhimento, que não te deu suporte, que tinha princípios muito rígidos. Mesmo que seja algo de muito tempo atrás, é preciso dar vazão, né? Então é como se você abrisse uma. Como chama? Eu esqueci o nome. Como se você fizesse isso daqui, ó. Eu tô vendo essa coisa aqui. Sem o sino, né? Sem o metalzinho. É como se você abrisse, né, um espacinho para a água percorrer ali e poder se purificar, né, no fluxo das águas. Poder mergulhar lá, ir lá pro oceano, depois voltar de uma maneira mais limpa. Então aqui são propícios banhos, né, banhos de limpeza, banhos com talvez com flores, né, para trazer um pouco desse acalanto, eu acho. Um banho de poldo também, muito curativo. Eu gosto bastante. Acho que combina bastante com a energia da torre, assim, né? No sentido de te acolher, de te abraçar. Trabalhar com o elemento água nesse sentido de pedir que a água limpe você. Pedir que essa água, ela passe por você e leve embora aquilo que você, né, não precisa mais. O imperador, ele tem esse. Eu acho que você já tem o magnetismo necessário para o imperador, talvez já tenha a terra, o materialismo necessário para fazer com que os seus objetivos deem certo.
talvez você até já seja uma pessoa muito independente, muito autônoma, né? Muito que sabe o que quer e vai lá e consegue. Mas tem uma coisinha lá no pé do ouvido, né? Tem uma necessidade de escorrer, assim. Acho que é isso, escorrer. Vamos ver aqui com o Acredite na Sua Própria Magia. Qual que é a mensagem final para você? Fênix. Como é esse negócio de felizes para sempre? E dragões, destrua todos eles. Que bonito. Nossa, gente, aqui talvez você precise até assim de um ritual bem apocalíptico mesmo. De um ritual de passagem, né? De reescrever a sua história aqui, né? Tem um Era Uma Vez. E dragões, destrua todos eles. Eu acho que esses dragões aqui, eles podem ser tanto internos quanto externos, tá? Pessoas que realmente se aproveitam do seu sentimento. E talvez tenham te tratado com frieza, né? Uma frieza extrema. Uma frieza que fere. Bom, vamos lá. Não importa o quão sem esperança você esteja se sentindo neste momento, saiba de uma coisa: você pode e irá sobreviver a todos os problemas pelos quais está passando. Das cinzas do passado você irá criar um final cheio de beleza e resiliência. Todas as chamas futuras irão retroceder quando escutarem sussurrar o seu nome. Eita. E 6. Quando o coração está envolvido, as pessoas nem sempre têm boas intenções. Elas vão fingir que são boas, mas você vai descobrir que elas são tóxicas ou mesmo abusivas. Chegou o tempo de encarar seus dragões e de destruí-los antes que eles a destruam. É claro, não os destrua literalmente, mas faça-o saber que você não vai mais admitir maus tratos. Eu acho que é isso, né? Tem tudo a ver também ali com a firmeza que eu falei do imperador, de você não permitir que as pessoas te interrompam, não permitir que as pessoas invadam o seu objetivo. E assim, é o que eu falei, parece que é um processo necessário você se encontrar com esse prazer, mas também se lembrar de que a torre tá ali sempre à beira do diabo, né? Então, é um processo, acho que de recordar mesmo, sabe? É você ter essa recordação aqui, por isso 5 de copas, que é de alguma forma também olhar para esse passado, mas transmutá-lo, né? Limpar esse passado, limpar pessoas que tentam te destruir, destruir aquilo que tenta te destruir. E aí isso implica em decepcionar pessoas, né? Porque, enfim, não é porque a gente tá decepcionando uma pessoa que é abusiva que vai ser uma delícia. Às vezes não é. Principalmente se você se acostumou em algum momento a agradar muito. Tá? Então aqui você realmente tá passando por uma grande revelação de si mesmo. E eu espero que essa mudança, ela de fato apresente as suas delícias, não só as suas dores, mas que você se lembre de que a dor também deve ter o seu espaço. Também deve ter a sua vazão para poder voltar lá para o oceano, né, purificar, salinizar. Aqui uma água com sal também, acho que, né, um banho de sal grosso também ajuda. Um banho de sal grosso e aí você bota alguma coisa assim que faz assim, pronto, agora tô firme, né?
Aí dá uma semana, você vai lá e limpa de novo, aí ponto, tô firme, né? Bota uma erva que te dê uma firmeza, que te dê um ancoramento, né? Um eucalipto, alguma coisa assim. Tá bom? É isso que eu tenho pra você, grupo 3. Espero que tenha feito sentido. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu espero te ver numa próxima. Espero que logo também. Tchauzinho!